João Teodoro Mendonça da Rosa. Olha só. Natural de São Borja, Rio Grande do Sul. E quando Fronteira. Quando que o senhor nasceu? Em 1948. E aí, que se criou por lá? Na minha infância, até uma certa idade, foi por lá. Depois eu saí para estudar, né? Fui para Viamão, Porto Alegre, e daí vim bater aqui em Santa Catarina, depois que me formei. O senhor lembra o ano que o senhor chegou em Santa Catarina? Em 1974. Em 74? 74. Tá, e daí o senhor chegou aqui para trabalhar onde? Eu fui na Secretaria da Agricultura, né? Aí eu fui para Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira não tinha nem asfalto nem aquela ponte de Nova Erechim na época. Não tinha, era na balsa. Era a balsa. E a nossa regional aqui em Chapecó. Então, para a gente vir participar das reuniões, aí tinha que sair um dia antes. Principalmente no inverno, quando chovia, né? Hoje nem sai mais, né? Faz por internet. Né? Hoje faz por internet. Seu João, e as suas atividades que o senhor desenvolvia lá em Dionísio, o senhor lembra? Na Secretaria da Agricultura, né? Defesa Sanitária Animal. Na antiga CAFASC, naquela época. Que era a campanha de combate à febre aftosa em Santa Catarina, né? Que era o carro-chefe dos nossos trabalhos. Mas, na realidade, a gente fazia todas as funções de médico veterinário, atendendo os proprietários, né, que necessitassem das nossas atividades. Tá, e como é que foi a sua ligação com o Núcleo VET? É que a nossa regional era aqui, né? Chapecó. Então, mensalmente, nós participávamos de reuniões, até que surgiu a ideia de fundar uma sede para a gente se reunir, né, e reunir os familiares, né? E nasceu ali, né, na Secretaria da Agricultura com os colegas, porque aqui congregava todos os veterinários da região, né, desde Xanxerê, São Lourenço, Concórdia participavam aqui também. Era um polo, né? Era um polo. Tá, então o senhor lembra a história daquele terreno lá, que começaram a sede? O senhor, em 74, esse terreno foi comprado por aquela época. Foi mais tarde, eu acredito. Foi um pouco depois? Eu não me lembro bem. Eu acho que até a gente teve participação, né? Cada um contribuía com um X por mês, assim, para a aquisição daquela área lá. Mas aquilo lá era um matão, né? Longe daqui. Ali não tinha as últimas casas por ali. Nem me lembro onde é que era, né? Sei que a gente tinha dificuldade de encontrar sede, assim, que não era muita região. Que era praticamente campo, né? Tinha uma que outras propriedades de suínos e avicultura. Era agricultura por ali, né? A avicultura, né? A avicultura e suínos. Granjas. Seu João, o senhor falou que o senhor está há 45 anos em São Carlos. Isso. Como assim? O senhor foi para lá de que jeito? Bem, a princípio eu fui para Dionísio. Aí fiquei um ano lá. Aí tinha um colega, o Joel da Costa Pereira, que já estava há 18 anos lá. Aí ele pediu transferência de São Carlos. E aí, como a gente se reunia aqui em Chapecó, né? Ele perguntou se eu não queria vir para São Carlos. E aí eu pensei duas vezes, porque aí ficava mais perto para mim ir para o Rio Grande, né? Para São Borja, que volta e meia eu ia. O senhor ia visitar a parentagem. Ia visitar a parentagem. E ficava mais perto de Porto Alegre também, que ali São Carlos é quase a mesma distância de Porto Alegre para São Borja. Então eu ficava no meio. E aí eu resolvi vir para aí. Seu João, o senhor está com uma memória muito lúcida, né? Parabéns. O senhor lembra de algum fato pitoresco, engraçado, algum caos meio graúdo, como diz o gaúcho, que aconteceu, algum fato assim naquela época? Lá na década de 70, 1980, por ali? Se me lembro de alguma coisa. Por exemplo, que nem a gente quando precisava vir para o interior aí,
para trabalhar na secretaria tinha que ter carteira profissional B, né, porque era carro oficial. E eu não sabia dirigir direito, né? Aí eu dei um jeito de conseguir a carteira lá no Rio Grande. E aí quando nós fomos fazer o pré-serviço em Florianópolis, aí nós estávamos entre uns 60 lá, né, que estavam entrando no estado. Aí perguntaram lá quem é que precisava de aula de motorista, né? Primeiro perguntaram quem é que tem a carteira exigida, né, que seria profissional B. Aí eu e uns 4, 5 ergueram a mão. Só nós tínhamos. Aí quem é que precisa de aula de direção? Aí eu ergui a mão de novo, né? E o pessoal falou, mas como é que tu conseguiu a carteira, né? E depois a gente fui lá para o interior. Naquela época era jipão, né? Sim. Não tinha esses caras, era jipão e picape. Esses Toyota, porque nós tínhamos, uma das principais atividades nossas era a campanha de febre aftosa. Uhum. Então nós tínhamos que distribuir, era de 3 em 3 meses a vacinação. É de 4 em 4 meses. 4 em 4 meses. 3 vezes por ano. E aí nós tínhamos que distribuir gelo e vacina no interior, né? Não tinha luz elétrica naquela época no interior. Verdade. E aí nós tínhamos que... E aí eu tinha um auxiliar lá que também não sabia dirigir, o Venceslau, um polaco, um baita do polacão. Era Venceslau Brzykowski, parece o nome dele. E aí nós saíamos para o interior com aquelas picape, né, cheias de caixa de isopor e vacina, e a mudança lá em cima, né? Era lá em cima do volante. Né? E aquilo tinha folga de direção, porque eram os carros velhos tudo arrebentados, né? E os meus municípios eram Guarujá, Dionísio e Palma-Sola. Sim. Aí no interior de Palma-Sola era puro peral, né? Aí o seu Venceslau andava no meu lado e olhava para aquele peral lá e dizia, mas esses pessoal só mandam para cá veterinário que não sabe dirigir. E aí ele dizia, ô seu Venceslau, quando nós tínhamos que parar lá no morro, lá, digo, senhor, pare ali e põe uma pedra atrás do pneu aí para não deslizar, mas era legal. O que mais que o senhor lembra do Núcleo VET da época? Que atividades o Núcleo desenvolvia aqui em Chapecó? O Núcleo desenvolvia palestras, né? Palestra, volta e meia tinha jantar com palestrante, de atividades culturais, né? Principalmente encontros de final de semana, futebol, lá fazendo churrasquinho, reunia os familiares, né? Principalmente nas datas mais comemorativas, assim, que nem o Dia do Veterinário, né? 9 de setembro aí. E aí vinha pessoal de toda a região, né? Concórdia, Xanxerê, São Lourenço. Era uma festa grande. Festa grande. O senhor carteava um futebol também ou não? Jogava uma bolinha? Eu não era bobo, não. Tá magrão até hoje, né? Tá inteirão até hoje. Tá, e o que mais que o senhor gostaria de deixar de mensagem? Porque esse trabalho, seu João, é um divisor de águas, né? 50 anos no Núcleo VET. Quem sabe um trabalho tão marcante igual a esse só nos 100 anos do Núcleo VET. Sim. Que mensagem o senhor tem para falar para gerações de veterinários que estão chegando, por exemplo? Pois é que a gente plantou, né? Lançamos a semente. A gente espera que eles continuem regando essa semente e adubando para que cada vez cresça mais. E o nome da medicina veterinária fica cada vez mais prestigiado, principalmente aqui no nosso estado, que é o carro-chefe da economia, né? Então, a gente observa nos noticiários, nos meios de comunicação, né, que Santa Catarina se destaca, né, a nível nacional e a nível internacional na produção de alimentos, né? Um estado com 1,2% do território nacional. Exatamente. Né? E está em primeiro lugar em produções de aves, suínos.
em quarto, em leite, né? Então, esse trabalho que a gente desenvolveu criou base para que o Estado atingisse esse potencial. O senhor mexeu num assunto interessante ali que a gente vai, a prosa não é muito longa, mas eu acho que eu vou ter que fazer essa pergunta para o senhor. Os holofotes, né? O senhor está no meio dos holofotes aqui. A mídia, ela nunca ao longo do tempo olhou para o veterinário, né? É um trabalho mais na surdina, mais quieto, né? Como é que o senhor vê isso aí? Porque é muito importante o trabalho, mas não teve assim muita aparição pública, né? Realmente o público em geral, às vezes, desconhece o trabalho do veterinário, né? Então, ele não tem consciência, é falta de divulgação também, de repente, por parte das nossas entidades, né? Concordo. Que hoje em dia já estão divulgando mais, porque o veterinário é responsável pela saúde pública, né? Todos os alimentos passam pelas nossas mãos, né? Hoje em dia, não tem um estabelecimento comercial que não tenha necessidade de ter alguém da vigilância por perto. Tudo que é produto, né, principalmente de origem animal, tem a mão do veterinário, né? Isso sem não deixando para trás também as doenças, né, que são transmitidas dos animais. Zoonoses, né? As zoonoses. E ainda mais agora com relação aos pequenos animais, né? Que hoje em dia todas as famílias dificilmente não tem um gatinho, um cachorrinho, né? Dá para observar pelo o número de clínicas, né? De pequenos animais, pet shops que desenvolveram. Antigamente a gente mesmo tratava no interior, né? Hoje em dia tem tudo clínica especializada. Tem clínicas, eu conheço, tem um colega meu que tem uma clínica em Florianópolis que dá muito a desejar para muitos hospitais aí dos interiores. Olha só. Esse trabalho do bem-estar animal, ele tem muito a ver, seja, digamos assim, na fiscalização das carnes e tal, do leite, das proteínas, seja nos animais, ele tem muito a ver com a saúde das famílias, das pessoas, né? Das famílias, né? Porque tem doenças transmissíveis, a raiva, leptospirose, né? São doenças que podem ser transmitidas dos animais, verminoses mesmo, né? As parasitoses. Independente dos alimentos, tem as doenças, a tuberculose, brucelose, né? Que além de ser transmitido através da ingestão, pode ser transmitido por contato. O que mais que talvez eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar nessa nossa conversa? Eu só gostaria de ressaltar que foi os tempos bons, né? Naquela época, que não tinha tanta... A gente não tinha muitas outras atividades, né? Então, quando tinha um encontro lá no núcleo, a gente já criava aquela expectativa, né? De se reencontrar e trocar ideias, né? Tanto da relação com a profissão como... Tá, uma palavra final, seu João, ao qual já agradecemos aqui de coração a sua vinda aqui. Eu quero aqui parabenizar a atual diretoria do núcleo, né? E que esse trabalho, esse evento que eles estão promovendo é muito significativo, principalmente para nós mais antigos, né? E a gente espera que eles tenham sucesso nos seus empreendimentos.